Por essa, Flávio Dino não esperava. Vocês precisam saber da decisão do Lula que está em andamento contra Flávio Dino. E tem mais, até que enfim uma grande notícia. Olha só. Moraes concede liberdade a homem que foi preso por ameaças contra ministros do STF. E muito mais. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade, tá? Se você está fechado com Bolsonaro, com a ordem e o progresso, com o conservadorismo, curta, comenta, compartilhe esse vídeo ao máximo. Se inscreva no canal. Se ainda você não clicou no sininho para receber todas as notificações, clique no sininho. Tá? E quando nós postarmos vídeos aqui no canal, você será notificado. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Esse cidadão aqui, ó, ele recebeu liberdade, né, através da decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes. Gente, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer? É isso que nós precisamos entender. Gente, a gente tem que aprender uma coisa. Se as pessoas usam uma estratégia e aquela estratégia não dá certo, para que continuar? Se no futuro próximo as pessoas forem usar essas mesmas estratégias, eles poderão ser derrotados. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que falar mal de ministro do STF não traz nenhum resultado positivo. Usar palavras de baixo calão, caluniar, defamar ou acusar, né, os ministros do STF não vai trazer resultado nenhum para ninguém. Pelo contrário, os ministros do STF vão usar essas provas contra aquelas pessoas que fizeram isso. Para quê? Para punir eles ao rigor da lei. E quem são essas pessoas? São essas pessoas, né, cidadãos de bem, que já não estão aguentando mais tanta injustiça, tanta interpretação, né, que beneficia só aquelas pessoas da cleptocracia, da bandidolatria. Nós vimos aí, né, que em 2017 eles baniram a prisão em segunda instância e através das decisões, né, das interpretações deles, dizendo que aqueles processos de Curitiba tinha vícios processuais contra Lula, foi transferido para Brasília. Lá em Brasília, a justiça teve outra interpretação, engavetou todos os processos do Lula, certo? Ele não foi absolvido, tá? E depois Lula chegou aonde ele chegou. Gente, o negócio é o seguinte, se você chegar numa dessas pessoas que você é contra as atitudes que eles vêm tomando contra a Constituição e contra o anseio da população brasileira de bem, e em vez de você usar palavras de baixo calão ou caluniar ou qualquer outra coisa assim, dizer só assim para ele, fala assim, olha, nas próximas eleições de 2026, nós vamos eleger senadores que vão representar nós verdadeiramente. Você não precisa dizer mais nada. Você não precisa dizer mais nada, moço. Só isso aí já, ops, já era. Para quem entende um pinho uma letra. Ou se não, se você é uma pessoa de influência, que quer se candidatar, que é conservador, que está do lado da pátria e da nação brasileira, basta você dizer assim, ó, em 2026 eu vou concorrer para o cargo de senador, tá bom? E vou atender o anseio da população brasileira de bem. Você não precisa dizer mais nada, moço. Você não precisa dizer mais nada. Então, o sábio, com poucas palavras, destrói as atitudes daqueles que não atendem o anseio da população brasileira de bem, tá? É isso. Vem comigo que tem mais. Lula diz que poucas mulheres no governo é culpa dos partidos. Não, Lula não tem culpa nenhuma, né? Lula não tem culpa nenhuma. Olha aqui, estrangeiros retiram 3,7 bilhões da Bolsa somente em outubro. Gente, o que está acontecendo com a economia do Brasil? Tá, eu não vou me aprofundar nesse tema não, porque senão eu vou usar muito tempo aqui. Mas eu vou trazer palavras simples e objetivas. No mesmo ano, no mesmo período do governo do presidente Bolsonaro, no primeiro ano de mandato do governo do presidente Bolsonaro, ele tinha um déficit positivo de mais de 70 bilhões. No primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro. Lula já tem um déficit negativo que ultrapassa 98 bilhões. E o negócio é o seguinte, qual é a estratégia desse governo? A estratégia desse governo, ele está aumentando mais impostos, querendo arrecadar mais dinheiro, mas só que isso daí é um efeito contrário. Porque os especialistas já disseram e já avisaram. Quanto mais você aumentar impostos, menos arrecadação você vai ter. E é isso que está acontecendo no Brasil. Mais de 400 mil empresas fecharam as portas esse ano de 2023, o primeiro ano de mandato do Lula. Mais de 400 mil empresas. E cada dia que passa, novas empresas estão fechando as portas e estão demitindo funcionário, tá? Em vez do Lula investir no Brasil, ele está investindo na Bolívia, nesses países socialistas comunistas. Ontem mesmo eu li uma matéria onde Lula vai investir bilhões de reais na Bolívia, na empresa da Petrobras de gás, que a Bolívia, na época do Lula, quando ele era presidente, no segundo mandato dele, sequestrou a empresa, tomou a empresa que era do Brasil, que estava instalada lá na Bolívia, pegou para eles. E agora Lula vai investir mais de 2 bilhões nessa empresa que pertence à Bolívia, que era do Brasil, que era do povo brasileiro. Deu para vocês entenderem? Então, gente, a conta não vai fechar.
E ao longo desse mandato do Lula, o governo, a inflação começa a subir, e aí o governo vai começar a soltar dinheiro. É isso mesmo, vai fabricar dinheiro para tentar conter a inflação do Brasil. E aí, se ele solta dinheiro, mas não tem um caixa para conter essa crise, a conta não vai fechar, gente, no final dessa história. Então, a tendência é o Brasil, a economia do Brasil chegar no patamar da Argentina, no final desse mandato do Lula, ou pior. Tá? E por que eles querem isso? Por que eles querem isso? Para as pessoas ficarem dependentes desse governo socialista comunista, né? Colocar as migalhas na boca da pessoa, porque quando chegar nas eleições, falar, olha, nós damos cesta básica para vocês, nós ajudamos isso, nós ajudamos aquilo, e se você votar em outro candidato, ele não vai fazer aquilo que nós estamos fazendo. Como está acontecendo lá na Argentina. Brasil e Cuba assinam acordo que facilita exportações de produtos agropecuários. É aquilo que eu disse e volto a repetir. Eles estão fazendo só acordos com países socialistas comunistas, tá? Como Bolívia, que roubou a Petrobras do Brasil, como Cuba e assim por diante, gente. É sem lógica, gente, é sem lógica. Agora vamos ler essa outra matéria. Lula põe em dúvida a indicação de Flávio Dino para o STF. Gente, o que está em andamento? O que está em andamento é que Lula elogia Flávio Dino elogia Lula, né? Mas só que Lula não quer indicar Flávio Dino. Por quê? Porque Flávio Dino se desgastou, né, através do seu cargo de ministro da Justiça por causa do 8 de janeiro. E por causa dessas atitudes que o Flávio Dino tomou perante a CPMI do 8 de janeiro, os deputados não gostaram, os senadores não gostaram, e se Lula indicasse Flávio Dino, com certeza poderia ter uma reação contrária dos senadores, e os senadores poderiam dizer assim, ó, nós não queremos Flávio Dino como ministro do STF. E o que iria acontecer é que essa indicação do Lula ia para o ralo. Então ele quer procurar outra pessoa que não esteja manchado perante os senadores e perante os deputados, para que os senadores possam aceitar, né, aquele que Lula indicou para ser o novo ministro do STF. E lembrando, gente, que eu venho acompanhando as decisões do Zanin, tá, o ministro que o Lula indicou para ser ministro do STF, e as decisões dele não tá agradando a ala petista comunista não, viu, gente? Porque, gente, a gente tem que entender uma coisa. O cara, quando ele é advogado, ele ganha um salário para defender o seu cliente. Não importa que tipo de atos ilícito que o cliente dele cometeu. Ele está sendo pago para defender o cliente dele. Ele ganha para aquilo, tá? E foi isso que aconteceu com Zanin. Zanin, ele foi pago e bem pago para defender Lula, tá? Para tirar Lula da cadeia como advogado. Mas só como ministro do STF, Zanin, em várias decisões que ele tomou, não atendeu o anseio da petezaiada, não. Vocês podem procurar aí no Google aí, ó, várias decisões que ele tomou, deixou a petezaiada e os comunas indignado, tá? Indignado. Então mostra claramente que Zanin quer fazer o seu papel como ministro do STF, não como ministro que interpreta, né, que faz as suas interpretações para beneficiar Lula e a sua turma não, viu?